A paz do Senhor a todos. A vacina a todos. Amém. Amém. Hoje nós estamos aqui para realizarmos um estudo sobre a parábola das 10 virgens, que consta ali em Mateus, no capítulo de número 25, e que é o objetivo de estudo da nossa lição deste domingo. Eu lembrei que eu já tinha feito esse estudo sobre essa parábola quando a gente estudou na nossa revista em 2016, o final de todas as coisas, essa daqui. E ele trata de uma forma bem resumida a questão do contexto do casamento judaico na época do Senhor Jesus, né? E por isso que eu resolvi trazê-lo novamente, para que a gente possa contextualizar essa parábola, porque às vezes a gente ouve algumas expressões ou algumas situações dentro da Bíblia e a gente não consegue compreender porque a gente não entende o contexto em que aquilo se passava. Um exemplo disso é a questão de Jesus citar ali e dar como exemplo os samaritanos. Tem muita gente que não sabe o porquê disso, nem sabe que os samaritanos eram inimigos aí dos judeus, não sabe por que eles eram inimigos. Então é muito importante que a gente consiga entender o contexto, né, das passagens bíblicas. Então, esse estudo eu fui procurar lá no site Apóstolos e Profetas. Ele foi publicado em 15 de agosto de 2011, então não é meu. Eu estou só tomando emprestado, vou fazer aqui um breve relato, né? Em conjunto com a leitura bíblica. Então, eu espero que isso sirva aí de aprendizado, de crescimento para nós, para que nós venhamos a entender o contexto. Então, vamos lá. A parábola das 10 virgens antecedem aí antecede não, está dentro do sermão que o Senhor Jesus ministrou ali ao povo, à multidão, e anterior a essa parábola ele fala da questão da gente estar sempre em vigilância. Então, o que antecede, o que vem depois também, fala justamente disso, da gente sempre estar vigilante, né? Que nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus há de voltar. Então, contextualizando, o que acontecia? Por que Jesus usou o exemplo do casamento, né? A questão das 10 virgens, na versão atualizada tá aqui as 10 moças, né? 10 virgens, os 10 moças. Por que o Senhor Jesus trata disso? Então, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui do que foi publicado nesse site. Nosso Senhor era judeu e ele fazia coisas como um judeu. Frequentemente, se consultarmos as leis e costumes judaicos, vamos achar muitos motivos para atitudes tomadas pelo nosso Senhor. Vamos considerar aqui os costumes judaicos relativos ao matrimônio. Obviamente, esses costumes variavam de nação para nação e de tempos em tempos. Inclusive, no mundo de hoje, vemos diferentes padrões sendo acrescentados às cerimônias de casamento em diferentes países. Os judeus, bem sua maneira peculiar, baseados na velha aliança, e o Senhor, como veremos, seguiu essas tradições e peculiaridades quando escolheu sua noiva, a Igreja do Senhor. Continuando, devemos primeiramente notar que entre os judeus não existe tal coisa como namoro ou corte. Aliás, nem hoje. O povo não quer namorar, o povo está pulando as etapas. Por que o povo não quer namorar? Porque o povo quer pular as etapas. Ah, Casamento, para eles, era uma matéria legal, estabelecida por contrato e levada adiante por procedimentos lícitos e exatos. Esses procedimentos existem hoje de várias formas na cerimônia das bodas judaicas. E nos tempos de Jesus isso era muito mais complexo e fascinante. Quando os jovens judeus nos tempos de Jesus encontravam a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele queria, havia aí um arranjo entre entre os judeus para o casamento, como nós vemos também no caso de Isaac e Rebeca, né, que foi feito aí um arranjo entre a família, então entre os judeus era feito isso, um arranjo no casamento.
Ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Aqui fazendo um paralelo com as passagens de Jesus. Nós fomos comprados por um bom preço. Pedro fala isso, né? Então, o preço foi a morte de cruz de Jesus. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser comprados, né? Comprados por um bom preço, por um preço excelentíssimo. Continuando aqui. Então, o noivo deveria pagar esse valor. E devemos mencionar que esse valor não era qualquer valor, modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que aquele item, a noiva, lhe trazia. Essa era a ideia. O jovem não deveria se iludir que estaria adquirindo algo que não lhe fosse dispendioso, comprado barato. Ele deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. Assim o Senhor Jesus fez conosco. Pagou um alto preço pelas nossas vidas. Quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva dizendo: eu vou preparar lugar para você. E ele deveria retornar à casa de seu pai. De volta à casa do pai, ele deveria construir para ela uma câmara de núpcias, uma pequena suíte na qual eles teriam sua futura lua de mel. O Senhor Jesus nos diz: vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. E ele voltará para nos levar para este lugar. Ok? Continuando. Devemos notar que esse era um procedimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado da casa de seu pai. A suíte nupcial deveria ser linda. Ninguém passa a lua de mel em qualquer lugar. E ali deveria haver provisões estocadas, pois noiva e noivo deveriam permanecer 7 dias ali dentro. 7 anos para a noiva de Jesus. Por que os 7 anos para a noiva de Jesus? Porque são os 7 anos da grande tribulação, onde a igreja de Cristo estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos no céu recebendo o nosso galardão. Esse projeto de construção tomaria praticamente 1 ano, e o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Nós podemos ver a lógica nisso. Obviamente, se fosse atribuído ao noivo, ele faria qualquer coisa e logo iria correndo buscar a garota. Tá bom. Mas o pai do noivo, que já havia passado por isso na vida e estava menos ansioso, deveria dar a palavra final sobre a obra estar terminada e liberar o noivo para ir tomar sua noiva para si. O Senhor Jesus também, antes de ascender aos céus, diz que ninguém sabe a hora, a não ser o Pai. Por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. Ela deveria gastar tempo em preparar seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar de um momento para o outro assim que solicitada, assim como a igreja de Cristo. Por isso que as 10 virgens aqui da parábola estavam com as suas lâmpadas, né? Só que somente 5 tinham azeite nelas, porque elas deveriam estar preparadas para quando o noivo surgisse. Assim a igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados para quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Durante esse longo tempo de espera, ela deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Ela era verdadeiramente uma senhora à espera, mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Algumas vezes o jovem poderia se ausentar por períodos realmente longos,
mas obviamente ele tinha pago um alto preço por sua noiva. E apesar de haverem outras mulheres disponíveis, ele certamente voltaria por sua escolhida, com a qual havia celebrado contrato. Assim somos nós a Igreja de Cristo. Estamos esperando a volta do Senhor com a certeza de que Ele irá voltar, não importa o tempo que vai demorar. Dando sequência aqui à parábola das 10 virgens, a gente tem a parábola dos 10 talentos, que fala que o Senhor distribuiu os talentos para os seus 3 funcionários e que ele demorou a voltar. Mas ele voltou e requereu os talentos que foram entregues. Então não resta dúvidas aqui de que o Senhor Jesus irá voltar. A noiva, nesse período de espera, deveria usar um véu sempre que saísse de casa, a fim de que os outros jovens soubessem que ela estava comprometida e assim não se aproximassem dela com oferta de casamento. Hoje, a noiva de Cristo deve se apresentar com um véu, um posicionamento. Aqueles que não compreendem nossa aliança com o Senhor tentarão nos oferecer outros contratos que violariam aquele que fizemos com nosso noivo. Ela deve resistir aos que ofereçam traições e aguardar por aquele que pagou o preço por ela. Quando o ano vai passando, a noiva deve convocar suas irmãs e suas melhores amigas. Por isso que aqui o Senhor Jesus fala das 10 virgens, porque essas virgens eram amigas, deveriam ser amigas e pessoas próximas à noiva. E todos os demais que deveriam ir com ela para as bodas, quando da chegada do noivo. E todos deveriam ter suas lâmpadas com óleo prontas. Se nessa altura alguém, vendo o noivo trabalhando para concluir sua câmara nupcial, pergunta-se a ele: quando será o grande dia? Ele teria que responder: só meu pai sabe. Aquilo que eu já disse numa passagem, o Senhor Jesus fala sobre isso, que daquele dia ninguém sabe a hora a não ser o Pai. Isso você faz depois. Pode escrever aqui. Finalmente, a câmara nupcial ficaria pronta e o noivo deveria então convocar seus jovens amigos para acompanhá-lo na jornada ansiosa em busca da noiva. O grande momento chegou e o noivo está mais que preparado, disso podemos ter certeza. Ele e seus amigos deveriam entrar pela noite, tentando de tudo para fazer a maior surpresa para a noiva. Essa é a parte romântica. Todas as noivas judias eram roubadas. Os judeus tinham um entendimento especial do coração das mulheres. Que êxtase e aventura para elas ser abduzida, tomada durante a noite, não por um estranho, mas pelo que a amou tanto que pagou alto preço para tê-la. Muito bem. Na casa da noiva as coisas deveriam estar prontas, para ter certeza que a noiva teria a maior surpresa, pois o noivo tentaria chegar à meia-noite. Meio-dia normalmente é o horário que o sol está no pico, né? Aquele calorão, né? O ápice, né? Do sol durante o dia. E meia-noite é o momento mais escuro que tem durante a madrugada, né? Então, por isso que se fala muitas passagens tratando da meia-noite na Bíblia, que significa isso, momento de escuridão profunda. Enquanto ela dormia. Mas as lâmpadas de óleo deveriam estar prontas e o véu deveria estar à mão. E enquanto ela dormia, vestida de noiva, ela deveria ser surpreendida com a chegada do noivo e pronta para seguir com ele. Assim a Igreja de Cristo deve permanecer pronta para subir com o noivo quando ele vier buscar. Agora existem regras a serem observadas quanto aos sentimentos de uma mulher. O noivo não poderia simplesmente arrancá-la de casa dormindo, pois é óbvio que ela estaria dormindo com bobs no cabelo. Na verdade, quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximava da casa dela, eles eram obrigados a dar um sinal. Alguém naquela turma deveria dar um grito. Aqui na passagem também fala disso, né? Aqui no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor.
Aí vem o esposo sair ao encontro. Então, é disso aqui que o Senhor Jesus está falando. Dessa forma, os jovens deveriam entrar na casa e levar as moças consigo. O pai da noiva deveria olhar a situação com outros olhos, verificando se aquele era realmente o rapaz que havia contratado o matrimônio, verificando e acompanhando a saída do grupo. As pessoas do povoado certamente seriam acordadas do seu sono, devido à alegria nas vozes dos jovens carregando suas lâmpadas e fazendo festas pelas ruas. E todos ficariam sabendo das bodas que estava acontecendo. Hoje ouvimos carros buzinando, mas naquele tempo eles viam lâmpadas clareando a noite escura. Os que observavam talvez não identificassem a noiva, pois ela continuava usando seu véu. Mas ela voltaria às mesmas ruas uma semana mais tarde com o noivo, e então não estaria mais usando o véu. Com o retorno da noiva junto de seu noivo, todos saberiam quem realmente havia se casado e entenderiam o verdadeiro significado daquelas bodas. Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Jesus fala que quando, sair ao encontro, aí no 7 fala, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí vem a questão, das loucas falando para as prudentes para dar azeite, e aí as prudentes negam e as loucas vão buscar. E aí aqui no 10 fala, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, devido a todo esse ritual que existia nesse casamento, né? Então, quando o matrimônio fosse consumado, o noivo deveria anunciar, voltando um pouquinho. Os judeus eram um povo sujeito às muitas leis e a lei declarava que noiva e noivo deveriam se tornar um só. Voltando um pouquinho. Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Ninguém mais poderia entrar. O pai do noivo, enquanto isso, deveria receber os convidados para as bodas, seus amigos, e estarem prontos para celebrar o novo matrimônio, já que o casamento duraria 7 dias, até que noiva e noivo saísse da câmara de núpcias. O trabalho era de grande monta. Ocasionalmente, os anfitriões poderiam ficar sem vinho para servir, como lemos em João 2, quando o Senhor Jesus realiza o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná na Galileia. Mas as celebrações não começavam imediatamente. Primeiro, o matrimônio deveria ser consumado. Os judeus eram um povo sujeito a muitas leis e as leis declaravam que a noiva e noivo deveriam se tornar um só, antes do casamento ser reconhecido. Dessa forma, um dos amigos do noivo, que chamaríamos hoje padrinhos, deveria ficar à porta da câmara aguardando o sinal do noivo. Quando o matrimônio fosse consumado, o noivo deveria anunciar o padrinho à porta, e esse deveria anunciar as boas novas aos convidados. Então as comemorações começavam e deveriam durar toda a semana. Por isso que a gente fala das bodas do Cordeiro. Aqui retrata 7 dias e nós retratamos os 7 anos da grande tribulação. Quando nós estaremos ali recebendo o nosso galardão nas bodas do Cordeiro, comemorando com o Senhor Jesus a nossa vitória final. No final da semana, a noiva e o noivo deveriam fazer sua tão aguardada aparição para a celebração e o brinde de todos os presentes. Haveria então um delicioso jantar, a ceia das bodas, a qual conhecemos como a festa de casamento, para honrar o novo casal. Nesse momento, a noiva se apresenta sem o véu, pois agora ela já é uma mulher casada e todos deveriam conhecer quem era a eleita do noivo. O novo casal e todos os convidados deveriam então encerrar a semana desfrutando de uma magnífica festa. Após a ceia das bodas, a noiva e o noivo deveriam partir, não permanecendo mais tempo na casa do pai do noivo.
Eles, por outro lado, deveriam agora ir para a sua própria casa, preparada de antemão pelo noivo. A noiva de Cristo ficará por 7 anos no céu, na casa do pai do noivo. E então retornar com o noivo e ocupar o reino que ele preparou para eles. Quando noiva e noivo viajam de volta pelo povoado, todos os habitantes percebem quem eram os noivos e onde eles passarão a morar desde então. Esta é a cerimônia completa do casamento judaico na época de Cristo em toda a sua glória. Então, aqui eu acho que de forma bem resumida deu para a gente entender o contexto que o Senhor Jesus nos traz sobre a parábola das 10 virgens, quando ele compara o reino dos céus com as 10 virgens. Por quê? Porque as 10 virgens acompanhavam, né, a cerimônia, elas tinham que ter as suas lâmpadas na mão, suas lâmpadas deveriam estar abastecidas de óleo, elas tinham que estar preparadas para quando o noivo surgisse, para poder entrar com ele para as bodas. Por isso que o Senhor Jesus comparou-as com a igreja de Cristo. Nós precisamos estar em constante vigilância, devemos estar sempre preparados para o retorno do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que esse pequeno estudo sirva aí de edificação para a nossa vida. Se surgirem algumas dúvidas, a gente pode tirar na próxima aula, de forma bem breve, porque tem bastante tópicos para a gente tratar nesse domingo e o tempo tem sido curto, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, Aninha. Tchau!